Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos começando agora o Carlos Santos aos vivos, a nossa segunda edição. Uma oportunidade dessa feita de bater papo com a cantora, a produtora cultural, a cronista também. Sim, ela é cronista, Catarina Gugel. O Carlos Santos aos vivos estreou a semana passada, na segunda-feira, com o jornalista Saulo Vale. Uma grande repercussão, um ótimo papo que tivemos e hoje estamos na segunda edição, o Carlos Santos aos vivos. E daqui a pouco minha convidada, Catarina Gugel, bate a porta. Estou só aguardando ela aparecer para a gente começar a bater papo e com o envolvimento, a participação de todos vocês. E nós vamos ter a oportunidade de conhecer essa figura que é extremamente benquista em Mossoró, que circula muito bem no meio artístico, e nós vamos conhecer várias facetas da Catarina Gugel. O Carlos Santos aos vivos, eu expliquei na edição anterior, que é uma proposta, um projeto laboratório de programa jornalístico que adiante nós pretendemos estabelecê-lo como multiplataforma e com maiores recursos técnicos e etc., que possibilitem a gente usar vários instrumentos de comunicação, de convergência de plataforma, vários e vários aspectos que hoje a gente está estudando, e esse programa, esse projeto é um grande laboratório para que a gente possa buscar essa expansão, digamos assim, essa ampliação do projeto Carlos Santos aos vivos. Daqui a pouquinho a gente recebe a visita, ou vamos buscar a presença da nossa convidada. Vamos ver se ela já chegou. Você está por aí, Catarina? Vamos começar? Oi, tudo bem? Olá! Tá me ouvindo? Entre, tô ouvindo, entre. Tudo jóia? Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom tê-la aqui. Já tem Que aqui bom. algumas pessoas à espera dessa convidada, da gente bater papo, conhecer um pouco do seu trabalho, da sua vida pessoal. Não tem saia justa. Aqui, a menos que você esteja com saia justa, tá certo? Não, tô de calça. Ótimo. Bom demais. Na edição anterior, a gente conversou com Saulo Vale, jornalista Saulo Vale. E hoje é a oportunidade de conhecer melhor você, conversar com você, e teremos a participação dos internautas. Então, eu espero que essa nossa conversa seja uma conversa extremamente proveitosa e também cheia de abobrinhas, né? Porque chega de Mas rede social intoxicada. a abobrinha tempera. Certeza, certeza. Mas diga lá, alguma novidade para a gente começar? Você é cantora, Não, né? antes de qualquer coisa, eu quero agradecer, Carlos. Eu assisti a semana passada, né? Vi Saulo, que é um querido também, e que você até falou que ele estava tomando água de chocalho, né? Oh, Vou falar menos para não. mas foi Mas é ótimo, foi muito. ótimo, foi ótimo. Foi excelente, excelente. Essa sua proposta é maravilhosa, porque assim, você consegue expandir um pouco mais os papos, né? Para não ficar restrito só a alguma coisa. E você expande e a gente vê, às vezes, um perfil daquela pessoa que a gente não conhecia. E isso é legal, isso é curioso, né? Então, assim, A proposta é essa. então tá excelente a proposta. É um espaço democrático e muito bacana, à vontade, a gente fica à vontade, né? Então, eu acho que é uma coisa muito interessante aqui para a cidade não, para o estado inteiro, que é o seu blog é visto no estado inteiro. Eu quero agradecer o convite, viu? Olha, aqui é um canal para a gente jogar a conversa fora, não fazer um monte de coisa e sei lá o quê. Nesse sei lá o quê, dá Excelente. para você cantar? Dá, um pouquinho. Eu vou cantar uma música que eu gosto muito, que talvez combine também agora
com o momento e acho que a capela é legal. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os seus dias tristonhos vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri. Um pedacinho. Um pedacinho do céu. Fantástico, fantástico. Charlie Chaplin, né? Nós vamos ter a participação, Catarina, de várias pessoas. Algumas já estão interagindo conosco. Larissa Gabriele, já apareceu. Moisés Albuquerque, Cliff Oliveira. Então, amigos de Natal. Muita gente aparecendo, interagindo. E a gente começa esse bate-papo falando sobre um universo que você conhece muito bem, que é a questão cultural. Não apenas a questão cultural de Mossoró. Você é cantora, você é produtora cultural e também, eu não vou falar que você se arrisca na crônica, porque o que eu tenho lido de você, escrito por você, por exemplo, no Facebook, não é arriscar. Na verdade, é muita ousadia falar da alma, da vida, as pessoas que vivem nas bordas da sociedade. E não apenas na periferia física, mas nas bordas, distantes, sem identidade. Algumas pessoas que talvez não saibam desse seu trabalho, eu acho que é uma grande terapia, mas é também uma forma, eu acho que de grito, de um brado, de Isso alerta. mesmo, Carlos. Eu acho que é uma forma de você dizer, gente, essas pessoas existem. Existem. E é por aí que eu começo esse bate-papo com você. Essas crônicas que você realiza no Facebook, falando de uma pessoa que é um gari, de uma pessoa que é um mendigo que às vezes não sabe nem seu nome completo. Como começou esse tipo de trabalho, Catarina? Você falou exatamente o que eu sinto. É como se fosse um grito mesmo, que eu quero que... eu fiz eu tive um encontro, né, casual com a Lana, que é uma travesti aqui de Mossoró e vive nas ruas. E no final do encontro ela disse assim, obrigada por ter me visto. Então isso ficou na minha cabeça, né? Isso não saiu mais nunca da minha cabeça. Porque no fundo o que ela ficou satisfeita foi que alguém a viu, só, né? Isso sempre me incomodou muito, essa diferença, essa disparidade gritante e esse faz de conta que a gente não está vendo. Isso me incomoda ainda mais do que a realidade deles. Essas pessoas que faz de conta que não está vendo e eu mando um dinheiro e está tudo beleza. E não é isso. Me incomoda muito essa contradição tão exposta, né? E tão passada a pano, né? Então, assim, esses encontros, eles surgem, eu sempre digo que eles surgem para me fazer bem, para né, fazer com que eu cresça, tá, talvez espiritualmente. Porque eles surgem do nada. Nenhum foi montado, nenhum foi proposital, foram todos espontâneos. É o rapaz que vende água, é a Adriana Gari, é a Lana, é o Rodrigo que tem um carrinho de pegar embalagens, é Dona Damiana. Então, assim, eu tô saindo do carro, tô saindo de casa uma hora, Dona Damiana estava passando, então o encontro aconteceu, né? E toda vez que eu encontrei com todo mundo, eles fizeram questão de conversar muito comigo, né? Eu cheguei com uma abordagem de curiosidade do que é que eles estavam levando naquele carrinho, enfim, o que eles estavam fazendo, e a gente percebe a necessidade de conversa. Eles querem ser ouvidos, né? E essas crônicas começaram assim, do nada, mas eu sinto necessidade, às vezes, de que esses encontros aconteçam. Essa pandemia veio para dar uma parada agora, porque eu não tenho muito como estar na rua,
e às vezes nem eles, mas eles estão de qualquer forma. E eu sinto necessidade desses encontros, porque de todos esses encontros que eu tive, que já vai aí umas 35 crônicas, mais ou menos, todos me ensinaram muito, muito, né? Todos me ensinaram muito. E eu sou muito grata por isso. Eu faço só retratar uma história que eles contam, né? Então, assim, em nada... talvez eu tenha um modo mais bacana de retratar, não sei, enfim. Mas em nada eu aumento a história real da vida deles, e são histórias incríveis, de todos. Catarina, retratar anônimo, retratar quem não reluz na Os sociedade, invisíveis, os os invisíveis. invisíveis. Eu me recordo, inclusive, de um trabalho, eu não me recordo, eu não lembro se era de mestrado ou de doutorado, que eu vi um resumo há cerca de 6, 7 anos, que vai na mesma direção do que você aborda em forma de crônica. E esse estudioso, essa pessoa, fez esteve envolvida com os garis no Rio de Janeiro, passou meses trabalhando como Eu li gari. sobre isso, eu li sobre isso. E o que ele descreve depois é como as pessoas, o sujeito engravatado, a moça que faz caminhada, a madame que passa com a bolsa caríssima, como essas pessoas que estão socialmente acima do ponto de vista material Uhum, e de posição na pirâmide social, como elas ignoram sim, completamente a existência, inclusive, de quem as serve. sim, Não é nem o caso do Gari, não é nem o caso do Gari não é nem o caso, como você já retratou nas suas crônicas, de uma pessoa que é um mendigo. Não, mas é gente que é útil a essas sim. pessoas. Então essa invisibilidade incomodou demais esse estudioso. E a você, o que é que incomodou mais, ou qual foi a grande descoberta desse trabalho que você vem fazendo até agora? Uma coisa que eu tento até passar isso para as minhas filhas também. A estupidez humana, né? A gente com esse ar de superioridade, que na verdade não tem diferença nenhuma. Essas pessoas, Carlos, eu posso falar com muita tranquilidade e muita verdade. Essas pessoas, como uma moça que limpa o banheiro do shopping Natal, que eu encontrei com ela no Midway, ela me deu uma lição tão grande de vida que eu fico com vergonha. Eu tenho vergonha de mim e de quem está próximo, né? Meu, que se acha um pouco a mais, como você acabou de falar na pirâmide, um pouco a mais que essas pessoas, que na verdade não são. A título de coragem, a título de força, a título de enfrentamento, a gente não chega nem perto delas, né? Então, o que me incomoda é essa... Não sei se o nome é apatia, porque é consciente. O que as pessoas fazem é consciente, né? Nessa crônica de Alana, teve vários comentários, e teve várias pessoas que disseram assim: eu estou com muita vergonha, porque a mãe de Alana, mora na rua que eu moro, e eu nunca tive coragem de falar com a Alana. Então, eu estou com vergonha do que eu fiz, né? E você teve coragem que você não conhecia. Então, é só isso. Essa apatia do mundo, de você, como você mesmo falou, que a gente está passando, e às vezes a pessoa está me servindo na minha casa e faz de conta que ela não existe. Existem. Isso me incomoda muito. Existem. E são pessoas com histórias maiores que as nossas, às vezes. Principalmente em relação à dignidade. Essa questão das crônicas, você pensa em depois transformar em livro? Transformá-las em Penso. livro? Elas estão já guardadas, já todas formatadas para o livro. Deixa só aparecer uma grana aí que a gente vai fazer. Certo. Você é uma pessoa que trabalha com cultura. Tantas histórias, histórias ricas, podem também resultar num trabalho cênico, num trabalho de maior profundidade, eu diria, artística, de tablado, de palco? Pergunta bacana, viu? Pode sim.
porque são histórias tão inspiradoras, né? Que parecem personagens reais. São personagens reais, mas que a gente pode levar para a ficção, né? Pode sim. Como eu tenho na minha casa uma filha artista, atriz, outra que canta, e o genro também é do teatro, a gente pode sim transformar isso em como o Nelson Rodrigues da vida, né? Que fazia aquelas crônicas que foram para a TV, né? Pode. Eu não tinha pensado nisso. A vida como ela é. Eu não tinha pensado nisso, viu? Você me deu uma excelente ideia. Excelente ideia. Essa conversa é também para isso, para descobertas. Excelente ideia. E por falar em descobertas, como Catarina Gurgel se descobriu cantora. Você é de uma família de artistas? Do lado materno, meu avô folclorista, né? Foi um folclorista, historiador na cidade, no estado, né? Escritor, poeta. E do lado paterno, eu sou neta, com muito orgulho, de Glorinha Oliveira. Glorinha Oliveira é viva, tem 96 anos, canta, ainda a voz afinadíssima. Imagina. E ela fez as novelas, né, de rádio. Ela é engraçado demais. Eu fui na casa dela agora no final do ano passado e ela contando a Bia, minha filha mais nova, como é que ela fazia os sons. O som do cavalo, o som né, fazia com a boca e com os instrumentos. Ela vivenciou isso. Ela cantou com Calbi Peixoto, Ângela Maria, Aguinaldo Raiol nos cruzeiros, né, viajando. E desde pequena eu sabia que a música me fazia muito bem, mas eu não sabia que eu cantava. Até que um dia, na Fundação José Augusto, meu avô trabalhava na fundação, resolveu fazer um show chamando várias pessoas para cada uma cantar 2, 3 músicas e pediu para eu cantar. Né? Eu cantava só aniversário. Nomine seu avô. Deífilo Gurgel. Deífilo Gurgel. E ele disse... Grande folclorista, escritor, areabranquense. Grande. Areabranquense, morro de orgulho de ser neta dele. O amor da minha vida. Conheci. E ele me chamou e disse, você vai cantar, minha filha, você vai... Aí nesse dia eu cantei 2 canções, eram algumas pessoas de Natal, assim, e eu cantei 2 canções e o pessoal gostou muito, né? Depois disso, eu me encantei assim mais pela música e fui cantar. Cantei ainda um tempo nos barzinhos de Natal. Aí fiz muita festa de 15 anos, de casamento, né? Porque eu queria cantar o meu repertório. E barzinho você não tem isso de cantar o seu repertório, não. Você canta o repertório que as pessoas às vezes querem ouvir. Então isso me deixava meia frustrada. Eu fui fazer eventos. E passei um tempo fazendo isso. Passei um tempo fazendo evento. Mas me aproximei, lá em Natal, abri alguns 6h30, abri 6h30 para Antônio Carlos e Jocafe, para Ângela Maria, fantástico. Para Ângela Maria, abri 6h30 para Tânia Alves, isso eu sozinha, né? Quando eu vim para Mossoró, eu acho que eu me aproximei ainda mais da música, né? Foi quando na época eu com Toninha Lopes, a gente pensou naquele show Brasileiras, na Era do Rádio, aquele projeto, e a gente escreveu o projeto e a Petrobras topou, e foi lindo, foram 21 apresentações no estado, né? Vários municípios, e a gente toda caracterizada. Um grande lindo. Show. E foi lindo aquilo, e depois disso eu me aproximei ainda mais da música como um alento para minha alma, eu preciso da música para mim mesma, e foi quando eu também me debandei para a parte de produção cultural, né? Aí eu coloquei um pouco de lado a cantora e fui fazer mais a produção de outros artistas, principalmente de teatro. É mais ou menos assim a história. Eu sei, mas você fala de Glorinha e eu lhe pergunto, mas além de filha cantando, mais alguém na família que enveredou pela arte, sobretudo o canto? Não. Glorinha, né? Eu conheci minha avó, como eu não fui criada com meu pai, eu conheci minha avó já adolescente. E eu não sabia porque eu gostava de cantar tanto, né? Foi quando eu fui... engraçado, né? A questão... Incrível. É muito engraçado. Eu conheci ela, eu tinha acho que uns 15 anos. E quando eu a conheci,
que ela cantou, a gente ficou muito emocionada, ela chorou muito, muito. Inclusive conheci num momento bem difícil, foi quando meu pai faleceu, filho dela, né? Um acidente de carro ali em frente, lá no Natal, em frente ao Natal Shopping, e foi uma circunstância muito difícil da gente se encontrar, mas já houve um carinho, uma troca de gratidão e de história que veio à tona, mesmo que a gente não quisesse, viria. E foi quando a gente se aproximou, eu entendi o que é que a música significava para mim. Eu entendi por que tinha aquilo na minha vida. Era tudo advindo dela, né? Aí quem ficou agora também foi Beatriz, minha filha mais nova, que canta Beatriz, muito. já vi cantando, muito bem, por sinal. Canta também. Luísa também canta, as duas. Mas a família não tem mais, não tem mais. Você é produtora cultural. Essa atividade, sem sombra de dúvida, deve ser muito complexa, porque você lida com Muito. artistas dos mais diversos setores, Segmentos. e calibres, eu diria até, de projeção Sim, ou não, desde um artista emergente a outros já consagrados, gente que se consagrou, mas decaiu, é, shows muito complexos, às vezes o artista que tem pedidos exóticos, etc. muitos, De muitos, todos Carlos. esses que você já trabalhou, produziu, qual o artista que, na sua ótica, melhor você se identificou com ele, você viu, por qualquer aspecto, algo diferenciado? Não apenas na arte. Tá, fica difícil falar mas assim, tem alguns que eu queria destacar que serve como se fosse assim, mestre. Eu produzi Elza Soares e eu não acreditava naquilo que eu estava ali na minha frente. A mesma coisa aconteceu com Jair Rodrigues, a mesma coisa aconteceu com Paulo Diniz, né? Mestres com uma generosidade gigante, querendo ensinar, né? Eu tenho até um texto que eu fiz na época de Jair Rodrigues, eu fiquei tão encantada com ele, e ele conversando comigo, dizendo, eu também canto e tal, e ele dizendo, ó, eu dizia a Elis Regina, não beba, coma maçã, tome café. E ele contando aquilo para mim, eu disse, não tem condições. Ele disse a Elis Regina e está me contando. Então, assim, o que a gente percebe, às vezes, é que a maturidade de alguns artistas que estão na estrada há mais tempo e que normalmente já passaram muito perrengue, eles têm uma maturidade diferenciada em relação a ter calma, a ser mais educado, a ter paciência, do que alguns, às vezes, novos, que o sucesso vem de supetão e, às vezes, mesmo perde a cabeça, sobe a cabeça. Dá vontade, às vezes, a gente explicar, tenha calma, que não é assim, tudo é temporário. Dá vontade, às vezes, a gente falar isso. Mas esses antigos, principalmente da música, eles passaram por aqui, por Mossoró. Na época, eu fiz 38, 6,5 aqui em Mossoró, né? Eu produzi 38. Tudo isso? Então, teve tudo isso. Acontecia paralelo Natal, Mossoró e João Pessoa, né? Então, foram 38 apresentações. Você imagina o quanto de coisa boa. Eu falando com o Peri Ribeiro, na época que estava passando o seriado sobre a mãe e o pai dele, Elivelto Martins e Dalva de Oliveira. E ele aqui fazendo um show, né, conversando comigo como é que era o dia a dia deles. Então aquilo para mim era uma coisa assim impressionante, a generosidade, né, de um artista desse calibre tá conversando comigo e dando dicas, né. Agora, também já passei por coisas curiosas. Já passei por cada um também de querer esganar o artista. dos pedidos mais absurdos, porque eu só entro se tiver o gin da marca tal, né? São artistas mais jovens, a maioria, pelo menos, com essas idiosincrasias? A maioria também, e de se esconder de fã, e de ter meio que... Tem umas aí globais, né? Que meio que tinha paranoia de fãs, assim, não saía do meu carro, porque tinha medo dos fãs atacarem e tal. Aí a gente tem que respirar fundo, e, não, querida, vai dar certo. E muita gente também na época, quando você é um artista
que você está com ascensão e está um pouco no declínio, o artista fica meio que incomodado com aquela coisa de não ter fila né, de fãs. Então ele fica meio que incomodado e ele quer fazer um ar meio superior para dizer assim, eu tenho história. E às vezes ele vem com um pouco Já teve artista que passou aqui que foi grosseiro, né? Que foi estúpido, que dizia que Mossoró, eu vim fazer show nesse buraco, teve um artista global, né? Aí nesse dia eu respondi, eu disse, não, que não é buraco, se a senhora está enganada, a senhora está em outro lugar. Aí depois o produtor vai dizer, não, desculpa, ela está cansada. Eu disse, mas aí dizer que aqui é um buraco é outra história, né? Enfim, passou, mas é difícil, é difícil. Catarina, alguns internautas estão participando aqui, então dá para a gente acompanhar. Sim. E no início do bate-papo eu conversei que esse é um projeto embrionário, o Carlos Santos aos vivos, é na verdade um grande laboratório para o que a gente pretende fazer mais adiante, usando outros e outros recursos técnicos, tecnológicos e, claro, em condições de fazer melhor uso desse ambiente também, esse ambiente virtual. Mas, por exemplo, Naide Rosado, no Rio de Janeiro, ela faz uma pergunta aqui. Alguém para você tem uma voz mais impressionante e bela do que outras? Vivas. Além disso, ela elogiou a sua imagem, disse que você passa uma energia muito Que positiva. bom, que bom. Obrigada, viu? Um beijo. Naide Rosado, Naide Rosado. Naide Rosado, viu? Um beijo, obrigada. Tem umas pessoas que têm uma voz... Para mim, a maior cantora que já teve no Brasil, eu acho que do mundo, foi a Elis Regina. Para mim, né? E outras também que já foram embora, como Amy Winehouse e Cássia Eller, também é uma cantora que eu adoro a voz. Mas Elza Soares, viva agora, para mim é uma voz diferenciada. E Maria Bethânia, são duas divas, né? Que quem canta normalmente toma muito com referência essas duas. Não por ser a voz... ela não é unânime em todo mundo gostar, mas são divas na classe, na impostação, né, no repertório. Então, serve de inspiração para a gente. Para mim, Elza Soares. Catarina, você citou uma pleiade de artistas, a grande maioria, inclusive, já praticamente fora de cena, alguns já falecidos, mas... Hoje a gente vive tantas discussões, tantas celeumas de diversas ordens, e um dos pontos hoje muito comuns em debates, em conversas, e eu acho importante levantarmos o tema do racismo. Você acha que alguns artistas de grande talento, de grande qualidade, sofrem em função de racismo? Você acredita que no meio artístico, no meio musical, isso é algo forte, capaz de separar, de selecionar, de seccionar na hora de formatação de elencos, na hora de formatação, digamos assim, de projetos artísticos, musicais, por exemplo? Excelente assunto, Carlos. Excelente. Isso é um assunto que me incomoda muito. Com certeza absoluta, né? O racismo é transfigurado como se não existisse, né? E ele existe e é uma coisa notória. Isso na música, no teatro, em tudo. A gente vê vários cantores desses que passam. Eu fazia questão no Projeto 6,5, eu fazia questão de, no final dos shows, sair para jantar com os cantores e ouvir o que eles tinham a dizer. Eu posso me lembrar Neguinho da Beija-Flor, eu posso me lembrar Luiz Melodia, o próprio Jair Rodrigues, e eles relatavam isso, a dificuldade que enfrentavam, né? Eu não consigo lembrar agora quem foi. Deixa eu ver se até no final da entrevista eu lembro quem foi. Existia um artista que ele disse que era o show dele e ele foi barrado no teatro, acho que era no teatro. Ele sendo o artista da noite, ele foi barrado porque o segurança pensava que ele era
Um Uma qualquer. pessoa, um qualquer que ia dar trabalho no show. E ele tentando explicar que ele quem ia cantar, né? E isso é um fato. Isso ainda é um fato. A gente tem que parar de fazer de conta que não está vendo. Porque, por mais que a gente desfaça, isso eu estou me incluindo. Porque eu ainda preciso melhorar muito. Eu tento ler muito sobre isso, tento conversar muito com muita gente para eu melhorar esse racismo que é intrínseco nosso, né? E que a gente tem que se desprender disso, porque ainda é muito real. É muito real. Uma história interessante que me contaram há alguns anos, eu não fixei na memória o nome da artista negra do jazz, um grande nome da música norte-americana, que Hum. há anos só cantava em pequenos teatros, na Broadway, ou nem isso, apesar de Ah, uma voz exuberante, uma grande intérprete. E uma vez, Marilyn Monroe, no auge da sua fama, do seu sucesso, aquela deusa platinada, sim, sim. a viu cantar e disse que tinha interesse em levá-la para cantar em Hollywood. Ela disse, moça, eu acho que você está é louca. Eu não consigo cantar aqui, você imagina em Hollywood. Como é que eu vou cantar ali? Porque eu vou levar você. Eu acho que você não Só consegue, não, mesmo você conseguiu, sendo. só Para conseguir conseguiu o passar. espaço. Porque era um artista, apesar de exuberante, uma voz fantástica, era uma artista negra e era discriminada Sim, muito por isso. Só que sim. Marilyn Monroe começou a fazer contatos com amigos da área cultural, do Furou show o caminho. business, e avisando que tinha um artista. E quando mostrava a foto, eu dizia quem era. Eu disse, não conheço, mas tá bom, eu vou dar uma forcinha a ela. Aí Marilyn disse, olha, eu vou para a primeira fila do teatro assistir. Aí pronto, isso era o suficiente para a casa de espetáculo estourar ingresso durante semanas. Porque Marilyn Monroe, às vezes, passava uma semana inteira indo, todo dia assistir. E depois que a artista pegava em bala, ela disse, pronto, tchau. E aí, levava. Muito Você, bacana então, isso. eu vi essa Muito bacana. história muito interessante, que é um lado que Marilyn Monroe, muita gente só a conhece como uma diva, uma deusa da beleza de Sim. Hollywood, etc. E aí você descobre esses bastidores fantásticos, né? Eu Você estou vê aqui, hum. Você vê eu tô, Oi, Carlos, pode falar. olha, eu estou aqui com o Westerley Ramalho, ele está intervindo aqui, participando, tentando, porque é muita gente participando, mas ele diz o seguinte: aos vivos, um projeto para salvar nossas noites nesse período de isolamento. E com certeza ficará para o pós. Entrevistas leves e inteligentes. O Que inteligente é bacana. para você, viu? Não, é para você, quem está também entrevistando. A proposta do Carlos Santos aos vivos é justamente essa. Muita leveza, sabe? A gente buscar Excelente. esse papo, essa coisa sem amarras, sem aquele convencionalismo de entrevistas. Eu até costumo dizer, isso depois do primeiro programa, eu passei a repetir o seguinte, que esse é um laboratório jornalístico, mas é também uma mesa de bate-papo entre amigos, inclusive amigos que nunca se viram, não se conhecem tão bem. Excelente, Carlos. Eu, por exemplo, sou do mesmo, da mesma cidade, estamos na mesma cidade, a gente se cruza 200 mil vezes, fala e convive socialmente, mas a gente não tem essa amizade. Isso, Então, essa é isso. uma oportunidade não apenas que os internautas a conheçam, mas eu também. E a gente vai Sim, se sim. descobrindo aqui, inclusive há pouco nós falamos da possibilidade de você até produzir um livro a partir de uma menção que eu fiz, né? Exatamente. Exatamente. Falar desse mundo artístico é também falar de artistas de Mossoró. Falar de artistas que despontam no teatro, artistas que despontam na música, mas é também de dificuldades. Sim. Como é produzir o artista local? É possível produzir, fazer um grande trabalho e isso resultar em sucesso? É, é possível. O que eu falo às vezes, inclusive para os artistas que são meus amigos, inclusive, o que falta às vezes é uma crença maior do artista nele mesmo e uma ousadia, né?
às vezes a gente, eu vou me incluir como artista, às vezes a gente se acostuma, Você, exatamente, a gente se acostuma com aquela mesmice de barzinho final de semana, de, né, de algum evento esporádico, e a gente esquece de se lançar como produto, de fato, para que as pessoas possam comprar a gente. Então, eu já conversei isso diversas vezes, em até encontros que teve com Secretaria de Cultura e tal, eu já disse, primeiro precisa que a classe artística se una, né? É uma classe muito forte, que eu às vezes percebo que não tem noção da sua força, porque quando os artistas se unem, a gente consegue uma força muito maior. Então, é uma classe que precisava se unir mais em prol de um único objetivo, que era uma maior visibilidade da sua área, seja ela teatro, dança, música, enfim, artes plásticas, mas que precisava que o artista acreditasse mais nele. Eu sei das dificuldades financeiras, eu sei de tudo isso, mas que ousasse mesmo e se lançasse como produto. Porque a gente vê esses artistas consagrados aí nacionalmente, começaram desse jeito. Começaram lançando um EP, lançando alguma coisa, sem ter dinheiro para nada, para tentar depois colher os frutos daquela tentativa, né? A internet, Catarina, talvez seja, eu costumo tratar a internet como um admirável mundo novo, com Sim. todas as suas distorções, mas é um admirável Sim. mundo novo. Quantos e quantos artistas da música hoje que faturam milhões começaram com uma música que alguém pegou vamos dizer assim, desses mais antigos, pegou um CD e botou no carro. Sim. Hoje em dia o sujeito grava alguma coisa dentro de casa mesmo, numa garagem, joga numa rede social dessa e de uma hora para outra se transforma num fenômeno na sua cidade, no país e até Exato. um fenômeno planetário. Mas também não falta, digamos, aquele jeito de profissionalização. Eu me recordo que as bandas de forró, eu estou falando aqui de 20, 30 anos ou mais, as Sim. bandas de forró, hoje elas têm uma dimensão, têm uma envergadura em termos de estrutura, comparava a essas grandes bandas de rock, esses artistas internacionais. Inclusive eu estou com a camisa aqui do AC/DC, uma das minhas paixões Tá. rock and roll. Então eu vejo que houve uma revolução, por exemplo, em relação a esses artistas do forró. Sim. Hoje eles têm atrás de si toda uma produção, uma estrutura de som, Isso é um show de caríssimo, é uma iluminação. produção caríssima. Né? Cheia de exigência. É possível fazer algo parecido para artistas locais que se contentarem em tocar no barzinho, sem nenhum menosprezo aos barzinhos, claro. Não, é possível, porque talento eles têm. Inclusive, tem mais do que alguns nacionais. Mossoró, Carlos, é uma terra abençoada de povo talentoso. Isso eu falo para as artes cênicas, para a música. É muita gente talentosa. Você vê, eu não vou nem nominar aqui, porque senão é muita gente. Cantoras e cantores e bandas que talvez um pouco mais de coragem. O próprio Giannini, né? Giannini tocou comigo sanfona, a gente participou de um projeto na Assembleia Legislativa há 12 anos atrás, e a gente tirou o segundo lugar, ele me acompanhando, um menino, né? Só que ele é determinado, ele é corajoso, né? Na época, ele fez até aquele programa no SBT, não passou. E ele disse, não, eu quero a música. Eu quero eu e minha sanfona e quero a música. E ele hoje está vivendo disso e está fazendo o maior sucesso. E ele é né? Natural, de Olho d'Água do Borges. Exatamente, E exatamente. de lá nós temos Dorival, né? Exatamente, exato. Dorival Dantas, e Giannini, eu já vi entrevistas e o acompanho também nas redes sociais, ele exaltando o talento e também a simplicidade de Dorival. Exato, E sobre Dorival, nós sabemos que ele tem uma carreira que demorou a decolar. Exatamente. Ele teve um estágio inicial
como integrante de bandas, bandas baile, banda de forró e etc. Até decolar primeiro como compositor e depois como artista de Isso, palco, isso, isso. artista solo, levou um tempo. Aquilo é talento e determinação. É exatamente o que a gente está conversando, né? Porque assim, você tem que se manter firme no propósito, né? Não é tão simples. Mas quando você já tem um certo talento e que você está determinado que é aquilo que você quer, você consegue. Porque os meninos daqui, eu falo os meninos generalizando, meninos, meninas e bandas, são muito talentosos. A gente, quando sai daqui com os artistas. A gente ia Natal, fala agora brasileiras, que era eu, Alzinete, Kekele e Daiane Nunes, né? Só gente afinada. Pelo amor de Deus, o que é isso? A gente ia a Natal, agora falando aqui com muita tranquilidade. Na época, quem apresentava a gente era Zé Dias, que na época era casado com Cristal. E quando a gente ia, lotava os locais, porque as pessoas queriam ver as meninas de Mossoró, porque a gente cantava muito afinada, a gente tinha ousadia no palco, estava levando um show que ninguém em Natal tinha pensado. Então, assim, tem condições muito. Agora tem que ter perseverança, né? Se aguentar aí no trampo para poder seguir adiante. Catarina, algumas pessoas participando aqui, eu vou tentando enxergar aqui sem óculos, Tá. depois boto óculos, né? Olha, Eu não consigo ficar de óculos. eu estou aqui teimando, né? Cleópatra Ah, Santos, ela fala, saudades dos saraus que eu não alcancei. Ela tem saudade do que não alcançou. Mossoró deveria ter saraus com música e poesia. Aí uma boa com sugestão. certeza, com certeza. Meire Rosado, Meire Barrocas, dizendo que Sei. conseguiu ficar acordada para acompanhar o bate-papo Ai, que conosco. bom, que bom. Meire tinha, durante esses dias, visto a divulgação da nossa conversa Sim, no Carlos Santos aos vivos e disse que ia tentar não dormir cedo. Parece que conseguiu, estamos conseguindo. conseguiu. Mas Meire, se precisar, não tem problema. Vira a cabeça por lá, você vai ver em É, outras plataformas. muito legal, muito legal. Você tem uma vida de convivência com duas filhas, uma já fazendo jornalismo, né? Isso. Fazendo jornalismo, é É, Luísa, né? E Luísa, outra na adolescência. Como é esse papel de artista, produtora e mãe, essa convivência familiar, meio pai e mãe ao mesmo tempo? não é meio pai e mãe, não, é pai e mãe mesmo. Eu faço o papel. Eu tô Pronto, assim, resolvido. eu tô assim, a questão é que o papel de mãe é pesado, né? O papel de mãe é pesado. A gente traz nas costas nossas a responsabilidade de, meu Deus, será que eu estou educando minhas filhas de forma correta para o mundo? Será que elas será que vão ser duas meninas com caráter? Será que vão entender a questão de partilha, né? Que são os conceitos que eu me preocupo com a minha vida. E como são duas pessoas, e Luísa e Beatriz são duas pessoas muito diferentes, as duas têm um fundamento, a gente precisa aqui em casa da arte, da cultura, porque a gente precisa mesmo, como alimento, então diariamente isso aqui é rotina na nossa casa, mas elas são bem diferentes. Bia é mais corajosa, Bia é mais ousada, Luísa é mais briguenta, Luísa é mais quieta, mais Quem lava o comedida. prato e quem enxuga, isso é organizado? É uma Não. briga todos os dias. Quase que termina tudo para Quem lava todo, enxuga, quem enxuga não todo dia é lava. isso. Todo dia é isso. Quem lava, hoje quem vai limpar o cocô do cachorro. Então fica essa briga todo dia. Termina sobrando para a mãe. Termina sobrando para a mãe. Mas assim, não é tão simples. O papel de mãe é um papel muito de responsabilidade para aquela mãe que quer ser mãe de corpo e alma, né? De espírito. Então é uma coisa meio puxada. Sérgio E a Chaves melhor. participando conosco, viu? Sérgio Chaves, nosso amigo Sérgio Sérgio Chaves. tá em Natal, ele tá em Natal. Um beijo para sua mãe. Beijo pra manhã. Falando de tertúlias no Acel. Pois É? não, pode continuar. E assim, a gente fica
o papel da mulher em si na sociedade ele não é tão simples, né? A gente tem uma carga pesada em cima da gente. A questão da parte do trabalho, que a gente enfrenta aí diariamente, a gente se impõe para ter essa igualdade em tudo, né? A questão do nosso espaço enquanto mulher mesmo, livre, né? A gente tem uma luta também constante sobre isso. E a gente tem que ficar trabalho, casa, filhos, educação, e é uma balança que a gente vai se equilibrando, mas para mim, um dos papéis, enquanto eu estou aqui nessa vida, que mais me dá prazer é de mãe, de ser mãe. Sou apaixonada pelas minhas filhas. Ah, que coisa bacana. A gente tem aqui a intervenção de outras pessoas, inclusive de Natal, falando de saraus, falando da necessidade da boa Sim, música, da oportunidade para poesia. Então, o universo artístico, ele é cheio eu diria, de possibilidades. Nem sim. sempre a gente encontra as chances, tem mesmo que fabricar, abrir caminho. E você, como uma produtora cultural de larga experiência, tem algum projeto em mente pós-pandemia? Porque tudo a gente enxerga o mundo além da Exato, pandemia, Carlos. que possa envolver, digamos, uma série de segmentos do universo cultural? Ou até reviver aquele projeto dos 6h30? Há possibilidade de retorno dos 6h30? Ó, eu tô muito esperançosa. Eu sempre sou muito esperançosa. E eu sempre procuro ver o lado positivo de tudo. E eu estou muito esperançosa com os dois gestores que estão agora em âmbito municipal e âmbito estadual na pasta de cultura. Crispiniano, que é um amigo meu, e que eu quero deixar um beijo para ele especial hoje aqui. Estamos na torcida, né? Por Penélope, Na filha dele, se torcida, na acidentou. torcida. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. E Isaura, que é uma pessoa também com vasta experiência na pasta de cultura. São duas pessoas que têm muito para contribuir, muito para ensinar, né? E muito para produzir para o Estado e para a cidade. Eu já me coloquei também à disposição para ajudar no que preciso for, para a gente criar projetos. Você tem um equipamento como o Memorial, que tem condições de ser palco de vários projetos dessa forma, como já foi um tempo, né? Que conseguia fazer recitais. A gente teve recitais ali no Memorial maravilhosos. A gente conseguia toda semana movimentar os grupos de teatro, né? Com recitais e fazer essa junção de música com dança, com arte cênica. A plateia, o público está muito carente disso. É igual o seu programa que você falou aqui no início. Isso aqui vai ser um programa para a gente com leveza. As pessoas estão precisando de coisas leves. As pessoas estão precisando de sorrir. As pessoas estão precisando de esquecer temporariamente os problemas, que não está fácil. E a arte tem esse poder, né? A arte, ela abstrai, ele leva para outro universo, mesmo que seja por aquele período de tempo. Então, eu acredito que depois dessa pandemia, as pessoas vão estar mais sensíveis, mais humanas. E a arte vai ser mesmo como uma salvação, como já está sendo. Porque você imagina essa pandemia sem a arte. A gente já tem enlouquecido sem a música, sem o cinema, sem os livros. A gente já tem enlouquecido. Você vê o fenômeno aí das lives. E não só lives de música. Eu estava vendo um dia desse, lives de contação de história para bebê, né? Lives de recitais de poesia, lives de circo. Isso é maravilhoso. Os circos estavam ensaiando. A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, um dia desse, ela estava fazendo uma live Eu contando vi, histórias infantis, né? eu Com vi, eu sou várias apaixonada crianças. por ela. Eu sou É muito apaixonada por eles todos. interessante, Sou muito apaixonada. Então, interessante. você tem hoje em dia, e que eu acho que essa questão de online, Carlos, eu acho que vai permanecer, viu? Eu acho que isso é minha percepção. Eu acho que vai ter aí um certo tempo ainda a gente é acostumado, às vezes, a não sair mais de casa e ficar vendo alguma coisa de casa. Você tá entendendo? Acho que É vai por ficar aí. meio. Alguns hábitos vão mudar.
alguns hábitos vão mudar. Mas a arte, ela vai ser a salvação sempre, como está sendo hoje. Olha, a gente está, infelizmente, pertinho do fim, é muita coisa para a gente conversar. É muito Eu, rápido, gente. é muito rápido, mas é assim mesmo. Eu tenho um quadro que ele se chama o abobômetro. Certo. O abobômetro é um equipamento que eu adquiri na NASA, que ele Sim. mede a quantidade de abobrinhas que eu e o convidado podemos produzir. Eu Eu farei sou perguntas. especialista em abobrinha. Eu também. Eu vou fazer perguntas rápidas a você e você vai responder sacando no gatilho. É como Tá, duelo ao pôr do tá, sol em filme de Bang Bang italiano. tá Vamos bom. lá. Eu vou começar aqui. Existe inveja boa? Existe, existe. Que qualidade você não enxerga nos outros? Que Não cobra nos qualidade, outros, desculpa. Que que qualidade você não qualidade. cobra nos outros? Hum. Ai, meu Deus, que perguntas difíceis, cara. Não, é abobrinha assim mesmo. Que Pronto, pode qualidade. passar, não tem problema. Vamos passar essa. Você tem fome de quê? Liberdade. Liberdade. Uma casa no campo ou à beira-mar? Uma casa beira-mar. Buchada ou um delicioso soufflé de camarão? Os dois. Buchada depois de uma farra bem grande com os amigos e soufflé de camarão, uma noite No romântica. mercado do Alto da Conceição. Pronto. Os dois, certeza absoluta. Tirando todos os defeitos, você é gente boa? Tirando os meus defeitos, sim. Eu acho que eu seria minha amiga. Que defeito não pode faltar em você? Intensidade. Ela chega a ser um defeito, mas não pode faltar em mim. O que é felicidade? Felicidade é ser quem você é, sem artifícios nem máscaras. Catarina, a gente está correndo mesmo contra o tempo e eu quero fazer uma homenagem nessa segunda edição do Carlos Santos aos Vivos a Deíflo Gel. Esse programa é em homenagem a Deíflo Gel. Esse Muito programa obrigada. é em homenagem a Moraes Moreira, falecido recentemente, e é também um programa para lembrarmos de Aldir Blanc. Ah, meu Deus, maravilhoso. Então, eu acho que é uma forma modesta da gente lembrar dessas pessoas. E eu espero agora que você cante, faça outra capela para que a gente encerre esse bate-papo. Daria para a gente conversar um Ah, tempão, que mas eu coisa espero de boa. você uma capela, uma música bacana. E em seguida a gente vai ter que se despedir. Eu quero agradecer rapidinho a você. Muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz esse tempo aqui com você. As perguntas ótimas. Não vi o que estão perguntando aí, mas depois vou ver. Adorei, adorei. Não, tirando todos os defeitos, eu sou gente boa, não tenho dúvida. Também. Cante, A por capela favor, vai ser, cante. a capela vai ser uma música meio provocativa, mas vai ser, né? Não me convidaram para essa festa pobre que os homens armaram para me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? VTV a cores da tábua de um índio, programada pra só dizer sim. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Por aí. Eu canto muito bem também, mas eu não queria lhe atrapalhar. Ah, Eu tá, não queria entendi, lhe entendi. atrapalhar, tá certo? Muito obrigado, obrigado a você, Obrigada a obrigado à você, tá? participação dos internautas, obrigado. Esse programa vai para outras plataformas, quem não pôde Uhum. assistir aqui ao vivo vai assistir em outras plataformas. Catarina, beijão, muito obrigado. Fica Obrigada com a Deus, você. vocês todos. Carlos Santos aos vivos, na próxima segunda com outro convidado. Aos Beijo. vivos! Aos vivos. Aos vivos!